Olá e sejam bem-vindas finalmente ao relato do parto. Olá a todas, sejam bem-vindas então ao vídeo do relato do parto aqui no canal, um vídeo muito esperado por vocês e muito pedido. Temos aqui um bebezinho, olhem, que está aqui na maminha. Portanto, às vezes só ouvirem uns sonzinhos ou assim, já sabem que é ele que está por aqui. E vamos então vou tentar que este vídeo não fique muito extenso. E para quem não me conhece, o meu nome é Débora Loureiro, sou consultora em alimentação infantil natural e também gosto de partilhar o meu dia-a-dia com todas vocês. Este lado da maternidade, o dia-a-dia de uma mãe de 3. Portanto, eu sou mãe da Alice, do António e agora do nosso bebezinho Arthur, que ainda tem dias, nem meses tem ainda, portanto ainda não tem um mês. E hoje então eu vou-vos falar do parto. Então, antes de começar a contar-vos sobre o parto, eu quero vos dizer que o que me aconteceu a mim, em primeiro lugar, é muito raro acontecer. E em segundo lugar, quero realçar aqui a importância de vocês fazerem o vosso plano de parto. Eu também fiz o meu, correu praticamente tudo bem, só na parte mesmo de ele nascer é que foi um bocadinho mais complicado, mas se calhar para mamães de primeira viagem que estejam desse lado, ou grávidas que estejam-se a aproximar do parto, se calhar esta não é uma experiência assim tão boa, porque dos meus 3 partos esta foi a experiência mais complicada. E para vocês terem noção, no parto da Alice a minha placenta não saiu, teve que ser arrancada, também tivemos aqui este percalço. E no parto do António teve que ser feito com ventosa e mesmo assim este parto do Arthur não foi instrumentalizado, mas mesmo assim acabou por ser um parto muito desafiante. Pronto. E também se calhar por isso que eu estava mais reticente em fazer este vídeo. Não é que eu não acho que não devemos partilhar as coisas menos boas que nos acontecem, não tem a ver com isso, mas tem a ver que às vezes as nossas partilhas podem deixar alguma outra mamã que esteja desse lado com alguma ansiedade, com algum medo do parto, e não é isso que se pretende, ok? Portanto, se és mais sensível, se calhar o melhor é não ver este relato ou ver só depois então que o teu bebê nascer, se for o caso de estares grávida. Então, vamos lá começar este relato. Então, tudo começou no dia 20 de maio de 2025. Eu tinha já um registro marcado para ir fazer ao hospital. Eu estava de 40 semanas e 6 dias e já tinha bastantes sinais de que o parto estava próximo. Eu, nas semanas anteriores, tinha estado a perder o rolhão mucoso. E também já tinha bastantes contrações. As contrações estavam cada vez assim mais, não posso dizer dolorosas, mas mais doridas, cada vez mais doridas, mais sentidas também, mas depois eram contrações que acabavam por passar. Estavam por um período de tempo e depois passavam. Nesse dia, eu acordei, então no dia 20 de maio, eu acordei com contrações, mas eram super suportáveis e eu exatamente pensei que, bem, será como das outras vezes, se calhar daqui a 1 ou 2 horas vai passar e está tudo ok. Portanto, fui para o registro no hospital, ver então os batimentos cardíacos do Arthur para ver se estava tudo bem. Uma prática que normalmente faz a partir das 37 semanas e com mais frequência a partir das 39, 40. E então eu fui e nesse dia a minha obstetra estava de serviço no hospital. E isto é importante dizer porque vocês já mais à frente vão perceber. Então fui para o registro, ainda tive um pouco tempo à espera e tinha realmente contrações, mas eram super suportáveis. Fui para o registro, tinha contrações e até tive bastante contrações, apesar de não ter assim dor, não é? Ou de não ter uma dor que me incomodasse ao ponto de eu achar que, ok, o Arthur vai nascer. Não.
Mas quando fui observada pela médica, já tinha passado algum tempo, ela disse, olha, estás com bastantes contrações, eu acho que isto se vai desenrolar, não queres ficar por aqui pelo hospital? Eu disse, não, nem pensar, eu já tinha colocado no plano de parto que eu então queria fazer a maior parte do trabalho de parto em casa, se fosse possível, não é? Se estivesse tudo bem. E então inicialmente disse que não, mas as contrações nesse momento começaram a apertar. E eu achei, se calhar pode ser hoje. Então falei com a minha médica e ela disse-me, olha, vamos dar entrada e vamos te pôr ali no SO, que eu já conhecia. Olá, tu queres falar? Eu já conhecia o SO muito bem e todas as enfermeiras e tudo. Porquê? Porque eu durante a gravidez levei várias vezes ferro intravenoso, portanto ferro na veia, e então aquilo para mim já era como se fosse a minha casa. Então, boa filho. As contrações durante este processo, isto eu estou aqui a contar muito rápido, mas isto foram algumas horas. Nisto as contrações começaram a ser mais frequentes, assim com uma dorzinha ligeira, nada de especial. E eu então disse à minha obstetra, ok, acho que se calhar isto vai se desenrolar. Ela foi fazendo a minha ficha e as contrações foram ficando cada vez assim mais fortes. E quando eu fui para o SO, eu acho que tenho alguns vídeos. Os vídeos ou as fotografias que eu tiver, eu vou tentar deixar passar aqui ao lado para vocês verem. Apesar de que eu filmei muito, muito pouco, tirei muito poucas fotografias, principalmente no nascimento mesmo do Arthur, que foi mais complicado e então não tenho muitos registros desse dia. E então, enquanto estava no SO, então, vieram perguntar-me se eu queria almoço, e já era hora de almoço, estão a ver? E eu disse que sim, que queria, até porque eu tinha no plano de parto que eu queria, durante todo o trabalho de parto, poder comer aquilo que me apetecesse, fazer todas as refeições. E também outra coisa que eu tinha no meu plano de parto é que eu não queria ter acessos, ou seja, catéteres que me prendessem a um sítio, ou catéter só por, digamos, porque fazem isso a toda a gente. Eu não queria, eu queria que se fosse colocado o acesso quando fosse preciso. E então isso também foi respeitado, não colocaram acesso, eu estava normal, eu fazia registros só de vez em quando, depois podia andar para todo lado, ir à casa de banho, comer, beber água, portanto fiz isso tudo e essa parte foi espetacular. Passado algum tempo deram-me então um quarto, que já era uma sala de partos, e então vieram-me trazer o almoço já na sala de partos. Almocei, o almoço era bem bom, já não me lembro bem o que era, mas eu acho que era frango com arroz de ervilhas e cenoura. E estava muito bom, com sopa e fruta. A fruta era laranja, lembro perfeitamente, porque soube muito bem. E aí sim, as contrações já começaram a ser bem mais fortes. E eu aí sim, finalmente, percebi, ok, isto vai realmente dar-se hoje, portanto, o meu psicológico começou logo a preparar-se para então o nascimento do meu Arthur. Foi aí também, depois do almoço, que liguei aos meus avós, que era quem ia ficar com a Alice e com o António, e disse, olhem, venham para cá, eles moram em Aveiro e eu moro em Viseu, portanto, eu tinha que lhes dizer com alguma antecedência, e liguei para eles, e depois logo a seguir, então liguei para o meu marido a dizer que então ia ficar no hospital. As contrações estavam cada vez mais fortes, e como também o hospital não tem assim tantas salas de parto, eu acabei por, lá está, juntamente com a minha obstetra, considerar ficar então internada e já ter a minha sala de partos, já garantir a minha sala de partos e pronto. E para vocês verem, isto até foi rápido, porque por volta ali das 2 e pouco, o meu marido já estava comigo na sala de partos. Ele esteve sempre comigo durante todo o trabalho de parto, a partir dessa hora até o nascimento do Arthur. As contrações começaram a ser cada vez mais frequentes.
Ainda tentámos ver uma série, mas as contrações começaram mesmo a ficar mais dolorosas. Aí sim, dolorosa, já se sentia mesmo alguma dor. Eu continuava sem acessos nos braços, sem nada, sem soro, sem nada. Eu continuava a ir à casa de banho. Cheguei a comer umas bolachas com o meu marido, beber água, tudo normalmente. Aliás, acho que até bebi também o sumo. E mais o quê? Trouxeram-me lanches também. Trouxeram-me lanche. O lanche já foi algo mais levezinho. Lembro-me que acho que foi chá com pão. Pão com doce de morango. Também comi. E nisto já era hora de jantar. E vieram-me perguntar se eu queria jantar. E eu disse que sim. E como eu aí já estava mesmo com muitas contrações. E as contrações já eram longas. Portanto, já era um período de tempo que as contrações estavam longas. Elas disseram, ok, vamos trazer alguma coisa mais leve, pode ser. E eu disse que sim, aceitei. Trouxeram uma sopa muito boa com uma pera cozida, que também estava muito boa. Só que as contrações já estavam a ser tão frequentes, isto já era 7 da tarde, mais ou menos. As contrações já estavam tão frequentes que eu acabei por não conseguir terminar a sopa e a pera. Portanto, eu comi metade da sopa e metade da pera e depois disse ao meu marido, não aguento mais, as contrações estão a ficar mesmo muito fortes, eu tenho que me focar. Outra coisa também muito importante para eu vos dizer é que eu no meu plano de parto também coloquei que não queria que me fizessem toques sem necessidade, ou seja, que me estivessem sempre a ver com quantos dedos de dilatação eu tinha, porque não valia a pena. Pronto, essa é a realidade. Então eu também ainda não tinha noção de como tudo estava. Mas eu queria aguardar e isso foi respeitado. Todos os enfermeiros e médicos que se cruzaram comigo respeitaram essa parte e por volta das 8 da noite eu já estava mesmo com muitas dores. E aí eu disse, ok. Aliás, um bocadinho antes das 8 da noite vieram-me perguntar se eu queria epidural. Porquê? Porque iria mudar o turno e depois a enfermeira disse-me que depois não garantia que eu ia ter epidural logo mal pedisse, porque então poderia estar ali em contacto com o término do... Aliás, a mudança do turno e que depois eu podia ter que esperar um bocadinho. Se eu estava com mesmo muita dor, que era melhor então já pedir epidural. Em primeira instância eu disse, não, eu vou aguentar mais um pouco, vamos ver, provavelmente eu vou pedir só mesmo depois da mudança do turno, não há problema, mas este meu pensamento só durou 10 minutos, porque as contrações começaram a ficar de minuto a minuto e mesmo muito fortes. Eu agarrava-me na cama de cócaras e o meu marido fazia massagem nas costas. Também tive um período antes disto que estive na bola de pilates, também é importante referir. Mas aí as contrações ainda eram bem suportáveis. Quando estive na bola de pilates foi na hora do lanche, portanto estava tudo tranquilo. Mas então por volta das 7h30 já estava com mesmo muitas dores, muitas contrações. Contrações muito frequentes e longas. E foi aí que eu até disse ao meu marido para abrir uma app para vermos de quando em quanto tempo estavam as contrações. E realmente estavam de minuto e meio. Era uma coisa mesmo muito... um tempo muito curto. E aliás, a aplicação até estava sempre a dizer dirija-se para o hospital, dirija-se para o hospital, dirija-se para o hospital. Achei piada a aplicação dizer isso. E então o que aconteceu foi que eu disse então ao meu marido, ok, vai chamar a enfermeira porque afinal eu quero epidural. Por isso é que eu vos digo que aquele meu pensamento só durou mesmo 10 minutos. Porque eu percebi que não ia aguentar. Veio o anestesista, que foi assim, a pessoa menos simpática que eu apanhei, digamos assim. Claro, veio um bocadinho, se calhar, chateado, porque já eram quase 8 da noite e ele saía às 8. E entretanto, nem foi ele que me colocou a epidural, porque depois veio a anestesista que entrava às 8 e até entrou lá no quarto e disse: queres que eu faça essa anestesia para te poder ir embora? E então até foi a anestesista, uma médica anestesista, que me fez a epidural. O que acontece? As contrações estavam muito frequentes
E ela disse mesmo, quando a contração estiver a aliviar, não é quando parar, é quando estiver a aliviar, avise-me, porque temos mesmo muito pouco tempo para colocar a epidural. E assim foi, começou a aliviar e eu tinha dores na mesma e ela colocou a epidural e essa parte correu bem. Só que quando ela, exatamente no momento que ela estava a colocar a epidural, as águas rebentaram. E eu comecei a sentir só a água a sair, a sair, a sair, a sair. E eu disse à enfermeira, rebentaram as águas, porque eu estava a tentar não mexer, eu só falei mesmo. E ela disse-me assim, não se preocupe, está quase. E eu sentia a água a escorrer, a escorrer, a escorrer. Ok, colocaram-me a epidural e eu pensei, ok, agora 20 minutos, 30 minutos no máximo, isto vai fazer efeito. Mas eu aí já estava com dores mesmo muito fortes. Dores como eu nunca tinha sentido, em parte nenhum, dores mesmo muito, muito fortes. E foi aí que pedi que a enfermeira disse, podemos avaliar agora, para pelo menos termos noção de que patamar estamos? E eu disse que sim. E quando ela avaliou, ela disse-me assim, Débora, o bebê vai nascer a qualquer momento. Isto era mais ou menos 8h30 da noite, quando ela me diz isso. E eu fiquei, ok, eu tenho a dilatação completa. E eu só estava à espera que a epidural começasse a fazer efeito. Eu estava sempre, meu Deus, eu tenho tantas dores na mesma. E aí as contrações estavam, sei lá, eu acho que já nem era minuto a minuto, eram praticamente completamente seguidas. E eu comecei mesmo a chorar, porque eu vi o tempo a passar e não sentia qualquer alívio na dor. E eu comecei mesmo a desesperar. Porque, entretanto, eram 9 horas. Eu não tenho noção das horas, eu sei mais ou menos por aquilo que o meu marido me contou. 9 horas. E, aliás, um bocadinho antes das 9, a minha obstetra apareceu lá, porque a minha obstetra também saía às 8. Mas ela disse, Débora, eu vou só lá fora e talvez volte e pode ser que ainda consiga fazer o teu parto. Ou, a mim parece-me, isto até são palavras dela, a mim parece-me que ele vai nascer a qualquer momento e se calhar eu não vou chegar a tempo. E eu pensei, ok, ele vai mesmo nascer. A verdade é que ele só nasceu às 10h05 da noite. Só que nessa hora e pouquinho, numa hora e alguns minutos, foi um sofrimento horrível. Porque a epidural não deu efeito, não surtiu efeito. Eu continuava a sentir muitas dores, aliás, eu sentia cada vez mais dores, atenção. E houve uma altura que eu nem sequer conseguia controlar, não é? Depois começou a vir aquela sensação de querer puxar, que alguma coisa vai sair, mas eu tinha muitas, muitas dores. Eu chorei muito desta vez. Eu mordi o braço do meu marido porque eu já não aguentava mais. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu, quando percebi que a epidural não fez efeito, eu entrei mesmo em pânico. Porque a anestesista disse mesmo, não, já tem uma dose de epidural muito, muito grande, não podemos sequer dar mais. E eu, como assim? Eu estou a sentir tudo, eu sinto tudo, eu sentia quando me tocavam, eu podia perfeitamente me levantar e caminhar, sei lá, até correr. Eu sentia mesmo tudo. E então, olhem, nessa altura, lembro, a minha obstetra voltou e ela disse-me, ela viu o meu desespero e ela só me disse uma coisa, Débora, a única pessoa que te pode ajudar neste momento és tu própria. Aí eu percebi, ok, não há nada a fazer, a epidural não fez efeito, para de pensar que a epidural vai fazer efeito, porque ela não vai fazer, já passou muito tempo, já me tinham dado outra dosagem, ou seja, já estava supostamente com a dosagem máxima que se poderia dar. Ok, eu tentei pensar então que realmente sou eu que me podia ajudar, mas eu estava com muitas dores, muitas, muitas dores, estava a ser incontrolável, eu não estava a conseguir digerir, porque eu não me tinha preparado para um parto sem epidural, entendem? Eu acho que para quem se prepara é super possível, e há muitas mulheres que preferem ter um parto sem epidural, e aliás nós conseguimos ver vídeos espetaculares de partos na água, de partos sem qualquer anestesia, não é? Só que eu acho que isso é preciso uma preparação psicológica. E isso não aconteceu comigo. Eu não me preparei para ter um parto sem anestesia. Eu preparei-me para ter um parto, um trabalho de parto sem anestesia, ou seja, aguentar o máximo que eu conseguisse.
mas até uma determinada altura isso não aconteceu. E então foi quando a minha obstetra também me disse: olha, já se vê a cabeça, mas o bebê está mal posicionado. Ou seja, ele não estava nem de cabeça para baixo, pronto para sair, nem de cabeça para cima. Ele estava de lado, portanto, com o nariz de lado. E a minha obstetra disse que achava também que ele tinha os braços, ou seja, os braços não estavam também bem posicionados para depois sair a cabeça e a seguir os ombros, que é o que é suposto. Nisto eu começo a fazer uma força incontrolável e acho que ainda fiz força durante algum tempo porque eu não conseguia controlar, só conseguia gritar e chorar e fazer força e gritar e chorar e fazer força e para mim aquilo já estava a ser um filme de terror. Pronto, já não recordo esta parte com muito amor, digamos assim. E então de repente o meu marido, isto já é o meu marido que conta porque eu cheguei a uma altura que eu fechei os olhos. E eu só gritava e fazia força. Basicamente foi isso. E o meu marido diz que de repente o bebê nasce a jato e que a própria obstetra até teve dificuldade a agarrar o Arthur. E então eles perceberam que o Arthur nasceu assim com uma mão na cara e nasceu a jato. E o que é que aconteceu? Isto provocou-me uma laceração até o ânus. Quando eu pensei que a dor ia aliviar, não aliviou, porque as contrações continuam também para a saída da placenta e pelo rasgão e por tudo as dores continuaram e eu só conseguia dizer já chega, já chega, já chega. Eu dizia para o meu marido e para a minha obstetra já chega. Colocaram o Arthur em cima de mim e eu nem consegui olhar bem para ele, sabem? Eu só o agarrei para ele não cair do meu peito e fechei os olhos. E foi quando a minha obstetra disse que tinha que cozer e quando ela me disse que tinha que cozer eu percebi que tinha acontecido alguma coisa menos boa, não é? Imaginem, o parto do António foi de ventosa, ele veio simplesmente 3 pontos só por precaução, nem sequer entendem, e foi um parto com instrumentos e então eu não estava à espera que este parto fosse assim. E quando a obstetra diz que vai cozer, eu começo a sentir tudo. E ela, ok Débora, tem calma, vamos colocar anestesia local. E eu estava sempre a pedir anestesia local, porque ela colocava em diversos sítios, mas quando ela chegava a outro sítio eu já estava a sentir outra vez imensas dores, já estava a sentir a agulha, já estava a sentir a linha, já estava a sentir tudo. E pronto, foi-me colocado muita anestesia local. E foi aí que eu comecei a pensar que eu não estava mesmo bem. E olhem, e depois fui para o recobro, para o internamento. E foi este então o relato do parto. Espero que vocês tenham gostado e vemo-nos num próximo vídeo.